Penso que foi muito boa a fala da companheira Jandira, porque acho que ela fez uma apresentação bastante completa, né? E bastante interessante dos problemas que estão colocados, que não só para o movimento sindical, né? Para a esquerda como um todo, né? E eu queria só destacar, assim, para contribuir, para dar um pontapé inicial, a perversidade dessas medidas provisórias. Porque, na verdade, elas vão economizar uma migalha para o governo em termos de orçamento. Alguma coisa em torno de 18 a 20 bilhões de reais. O efeito, porém, dessas medidas sobre a vida de centenas de milhares, talvez milhões de trabalhadores, vai ser imenso. Porque, em alguns casos, é a sobrevivência dessas pessoas que está em jogo. O caso do seguro-defeso, por exemplo, onde realmente há fraudes, etc. Só que essas fraudes estão sendo combatidas pelo Ministério Público, pela polícia. Então, na verdade, quando você cria normas extremamente restritivas para o seguro-defeso, que é o seguro dos pescadores, que é um setor extremamente vulnerável, e você impõe uma série de exigências, você vai afetar quem? Principalmente o jovem pescador que está começando, e que no período do defeso vai ficar sem um tostão, né? E você faz isso em nome do quê? Do combate às fraudes, como se não houvesse outros meios de combater a fraude. Então, o que o governo vai economizar com essas mudanças cruéis no seguro-desemprego, muito cruéis, porque a rotatividade é muito alta, e o discurso do governo é particularmente cruel, porque ele dá a entender que são os trabalhadores que criam a situação de rotatividade, né? Tudo isso vai ser para economizar um valor muito pequeno. Então, o efeito é simbólico, é para mostrar para a burguesia, olha como a gente está cortando na carne, né? Olha como a gente não hesita em atacar o povaréu. Tem um jornalista econômico muito bom, chamado José Paulo Kupfer. Ele escreveu um artigo, acho que foi publicado anteontem, chamando atenção para o aumento vertiginoso dos juros com impacto no dinheiro que o governo tem que pagar, na dívida pública. Dizendo o seguinte, olha, como é que vai ser isso? Quer dizer, nós estamos com uma economia em retração e olha a quantidade de dinheiro que você vai pagar. Quer dizer, cada ponto percentual, cada décimo que eles aumentam nos juros, e o Banco Central tem feito isso, implica um aumento gigantesco nos pagamentos que o governo faz para o setor financeiro. E, no entanto, eles vão tirar dos trabalhadores, né? Para uma economia que é ridícula, absolutamente ridícula em termos de orçamento. Então, eu queria só dizer isso para ratificar tudo que foi dito aqui pela Jandira e dizer que nós estamos no caminho certo. Não que isso nos deixe felizes, mas é que nós não temos outra alternativa se a gente realmente quiser defender a classe trabalhadora nesse embate, e é preciso desconstruir esse discurso do ajuste fiscal. Tá? Só isso, só para começar. Obrigado, Pedro. Próximo inscrito, então, puxa, eu perdi. Ismael César. Em primeiro lugar, assim, eu acho que é importante pontuar aqui que a gente tem a exata dimensão que é uma ofensiva do imperialismo como um todo, e o fato, o que está acontecendo no Brasil não está acontecendo somente no Brasil. A prova disso é o que está acontecendo na Venezuela, a própria Argentina, né, e outros países com pequenos traços, né, à esquerda. Então, assim, a gente do movimento sindical tem a exata dimensão de que há um perigo, né, ou seja, eles querem retirar todos os governos que têm um mínimo traço um pouco à esquerda.
Agora, na nossa concepção e na nossa opinião, eu acho que o texto trabalha um pouco isso, eu acho que o informe da companheira Jandira, que para combater o imperialismo é exatamente tentar fazer com que o governo venha mais à esquerda ainda. Porque se o governo se dispõe a fazer o jogo do imperialismo, correto? É a destruição do próprio governo. É essa contradição que, na minha opinião, setores do próprio governo e setores do próprio PT e setores do movimento sindical não conseguem enxergar, porque fazer o jogo do imperialismo, né, nesse momento, e o Pedro retratou muito bem o que significa o ajuste fiscal, significa derrotar o próprio governo, porque ele não foi eleito, e todo mundo acompanhou o sufoco que foi o segundo turno. Quer dizer, nós ganhamos por uma diferença muito pequena. E eu digo aqui para vocês, só foi possível ganhar a eleição nas condições que estavam colocadas, porque o governo não, porque a candidata Dilma fez um discurso mais à esquerda. Agora, o que não dá é para ganhar o governo e fazer a agenda derrotada. Para, inclusive, fazer a defesa deste projeto, o qual nós votamos, é necessário nós combatermos esse ajuste fiscal, que é nada mais, nada menos do que o ajuste proposto pelo imperialismo. Por exemplo, nós conseguimos, em 88, né, na Constituição de 88, o direito de greve, o direito à sindicalização, e o direito, em tese, da negociação coletiva. Mas que isso está há 30 anos, né, de 88. Quer dizer, coisas que o governo poderia ter feito, por exemplo, na questão da negociação coletiva. Nós temos garantido o direito de greve. Eu sou servidor público federal, fui dirigente de uma confederação de peso, que é a Condicef, e que até hoje nós não conseguimos fazer a negociação coletiva, negociação qualquer, porque como não tem. Agora eu fico imaginando como se dá isso nos estados, né? Como se dá nas prefeituras, porque o problema da negociação coletiva não é um problema federal, né? E é fundamental que haja essa regulamentação, porque os prefeitos, eu fico imaginando essas cidades aí, país afora, como se dá o desrespeito, né, com um direito que foi consagrado em 88, o qual as prefeituras passam por cima. Né? Fez greve, é demitido, fez greve, não sei o quê. Então, é esse desrespeito que o governo Lula poderia ter resolvido, que a companheira Dilma posterga, etc. e tal. E isso são derrotas para a classe, que são avanços já obtidos em outros países e que aqui no Brasil a gente está discutindo ainda uma coisa que a OIT recomenda. O fecho, eu acho que é isso, é avançar lá em Brasília. Nós fizemos boas atividades essa semana, né? Fizemos lá a resistência sobre a questão o Devolve Gilmar, que a CUT lá teve um papel fundamental, fomos para frente do Supremo, estamos fazendo luta, fizemos o dia 13 lá com muita dificuldade também, Jandira, porque não queriam que fizesse, etc. e tal, mas de última hora fizemos, foi uma boa atividade lá no Distrito Federal, e estamos tentando construir o dia 7 agora, né, que parece que vai ter caravana lá no Distrito Federal para fazer o contraponto ao PL, e ao mesmo tempo tem que construir o 1º de maio, com as bandeiras da classe trabalhadora, porque fazer, inclusive, a defesa das bandeiras da classe trabalhadora é fazer a defesa deste projeto que precisa continuar e ir mais à esquerda. Muito obrigado. Próxima é Fábio Rosa, companheiro Fábio, e depois a Leandra. A gente está na Executiva Nacional do Sinagências, que é o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Agências Nacionais de Regulação. Né? É bom a gente... A partir desse momento, a gente consegue verificar também a qualidade da análise, porque a partir do nosso microcosmos a gente consegue observar que muitas das coisas que são levantadas na nossa proposta de resolução, de fato, são problemas que nós temos enfrentado no nosso cotidiano, né, no movimento sindical. A perspectiva que nós enfrentamos na base, de fato, nós vimos todo esse avanço do neoliberalismo, nós vimos todo esse avanço de uma perspectiva individualista, né, de como as coisas têm sido enfrentadas de uma forma individualista na sociedade. E, de fato, um avanço mesmo conservador nas bases do sindicato. Percebemos também esse dado que foi levantado aqui na nossa proposta de resolução, de que, apesar dos ganhos econômicos e apesar da grande inserção de pessoas, do aumento dos postos de trabalho dentro do Estado, né, nós não conseguimos trazer essas pessoas para o movimento sindical. Né?
Isso é uma realidade. A gente está no índice de filiação ao nosso sindicato, lá em comparação com a nossa base, é de aproximadamente 30%. E é interessante observar uma coisa nesse dado, que cerca de 20% da nossa base total, né, do nosso conjunto universo, de todos os trabalhadores que poderiam estar filiados, de todos os trabalhadores que compõem a carreira, né, 80% entraram depois de 2004. Só 20% estão antes de 2004. Né? E desses 20%, mais de 50% correspondem à massa que está sindicalizada. Então, aqui nós diagnosticamos outra coisa também, que é a dificuldade que o movimento sindical tem hoje em dialogar com essa nova massa de trabalhadores. A nossa categoria, no governo Dilma e Lula, nós tivemos ganhos econômicos expressivos, né, da ordem de 400% nos últimos 12 anos. E isso não significou, de forma alguma, um avanço também na conscientização de classe dessas pessoas. Né? Então, mesmo o aumento econômico, ele não significou uma maior politização, e essa é uma coisa que a gente queria discutir também, né? Porque às vezes a gente aponta só o conservadorismo da base, às vezes a gente aponta o avanço dessas perspectivas individualistas, dessas perspectivas neoliberais, mas a gente esquece de apontar as disputas que a esquerda tem deixado de fazer. Muitas vezes a gente aponta só que a gente enxerga uma escalada conservadora como se isso fosse um dado natural contra o qual não há nada a ser feito. Mas muitas vezes esquecemos também de pontuar as disputas que nós esquecemos de fazer na base, né? As disputas que nós deixamos de fazer. Então, apesar desse conservadorismo, hoje eu vejo, e vimos nas perspectivas organizativas mesmo, na base, a gente consegue ver que existe espaço para disputa. Existe espaço para uma disputa politizante, e uma disputa politizante que vai além da pauta econômica. Para nós que estamos na direção do nosso sindicato, está muito claro isso, que para além da pauta econômica, e eu acho que as jornadas de junho vieram mostrar isso também, que as condições materiais da classe trabalhadora no Brasil melhoraram nos últimos anos, mas só mais dinheiro, sem mais direitos, não significa muita coisa. Né? Então, junho foi sintomático nesse período, e eu vejo isso também no movimento sindical. Né? Os trabalhadores querem discutir, sim, a alienação do trabalho. Os trabalhadores querem discutir, sim, o tempo livre. Os trabalhadores querem discutir sua qualidade de vida. Então, tem outros avanços a serem discutidos e outras disputas politizantes, né, outras disputas emancipadoras a serem feitas no movimento sindical nesse período, né, e que eu acredito que nós temos que começar a olhar com um olhar um pouco mais atencioso, um pouco mais cuidadoso também. Né? Não só tomar os avanços conservadores como coisas dadas, mas as disputas que nós temos deixado de fazer e como nós vamos orientar essas disputas para uma perspectiva mais politizante, emancipadora, que forme novos quadros e que dialogue com a juventude, com essa nova massa de trabalhadores.